Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo falando sobre a Constituição Federal de 1988. Nós chegamos ao inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal, que trata da desapropriação. Já anote no seu caderno, marque com destaca-texto na sua Constituição, assista a essa aula quantas vezes for necessário. Mas não me erre essa questão de prova. Se no seu edital tem artigo 5º para cair, a chance de cair alguma pergunta sobre desapropriação é muito grande. Verdadeiramente é um inciso muito cobrado e eu vou passar dicas importantíssimas para você na resolução da sua prova. Vamos à leitura do inciso. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Nós falamos que os direitos individuais, os direitos elencados no artigo 5º da Constituição, não são absolutos. Ora, nós vimos na aula passada, na aula do inciso 22 e 23, que a propriedade precisa atender à sua função social. Uma aula muito importante para você compreender bem esse tema. É uma sequência de aulas sobre o direito de propriedade e você precisa verdadeiramente dominar esse assunto para a sua prova. Bom, a desapropriação está ligada à democracia. Ora, a democracia não é a prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais. Nós não vivemos num Estado democrático de direito. Então, em prol do desenvolvimento nacional, em prol do desenvolvimento da coletividade, pode-se então flexibilizar o direito à propriedade. Pode ocorrer a desapropriação. A desapropriação é o mecanismo previsto aqui no inciso 24 do artigo 5º e possibilita, muitas das vezes, a execução de obras públicas de interesse social, construção de estradas, linhas de metrô, usinas, geração de energia, enfim, uma gama de possibilidades que afetam diretamente a sociedade como um todo, prevalecendo, então, sobre o direito individual, sobre o direito fundamental do indivíduo. A desapropriação, então, nada mais é do que um instrumento, um procedimento para que, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, o interesse social venha prevalecer sobre o interesse individual. Ora, e essa desapropriação ela pode ocorrer por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, há requisitos que a lei trouxe. Quais são eles? A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Esse ponto é importante para o seu concurso, para a sua prova, pois o examinador vai, muitas das vezes, colocar um caso concreto, vai contar uma história para você. Ele quer saber se, na verdade, você sabe a diferença de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Para isso, eu fiz aqui um quadrinho para facilitar você nos seus estudos e para melhor compreensão do tema. Necessidade pública é indispensável. Grave essa palavra, indispensável. Indispensável para o quê? Para alguma atividade essencial do Estado. Só pode ser aquela propriedade. Tem que ser ali. É o caminho da rodovia. Não tem como desviar para um lado nem para o outro. Está entre duas montanhas. É indispensável a desapropriação para que se cumpra o projeto do Estado, para que se cumpra ali a atividade essencial do Estado. Então, necessidade pública é indispensável aquela propriedade. Utilidade pública não é indispensável, mas é desejável. Ora, a rodovia pode até dar a volta, mas vai custar muito mais, vai ser, um trabalho mais dispendioso, enfim, mas não é indispensável aquela propriedade, mas é desejável. A Constituição também garantiu que, por utilidade pública,
pode ser desapropriado o bem. E o interesse social, necessário ao desenvolvimento social. Muitas bancas vão entender que o interesse social está ligado ao fato da propriedade não atender à sua função social, que é necessário ao desenvolvimento social. Basicamente, gravando esses conceitos, você tem grandes chances de resolver a sua questão de prova. Agora, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Muitas das vezes, eu falo sempre aqui no canal, o examinador troca algumas palavras do texto da lei. É importante você ler a Constituição, é importante você resolver questões de concursos, questões anteriores, é importante você fazer as suas anotações, mas gravar o texto constitucional, aprender a Constituição, pode garantir muitas das vezes o acerto naquela questão da prova. Então, justa e prévia indenização. Justa porque a indenização vai adotar critérios periciais ou muitas das vezes de valor de mercado, enfim, uma análise do valor da propriedade para então prévia indenização, ou seja, previamente e em dinheiro o indivíduo possa ser indenizado. Grave, mediante prévia indenização em dinheiro. Mas há casos em que não há prévia indenização em dinheiro. Isso porque a Constituição já ressalva aqui, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Vamos fazer uma diferenciação aqui importantíssima para que você possa entender essas situações. Existe a desapropriação, como nós vimos, a desapropriação propriamente dita, a desapropriação-sanção, e quando falamos em desapropriação-sanção, você pensa logo que não vai haver ali indenização. Isso não é verdade, tá? Muitas bancas fazem pegadinha em relação a essa desapropriação-sanção, porque o termo sanção dá a ideia de que não haverá indenização. E isso, como nós falamos, não é verdade. Fica a dica para você. E desapropriação confiscatória. Nessa, sim, não há indenização. Vamos aos artigos da Constituição que vão nos elucidar sobre esse tema. O artigo 182, que vai tratar da desapropriação-sanção. Estou falando esses artigos com base na ressalva do texto constitucional, tá? Artigo 182, parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de. Vai vir ali o inciso 1º, o inciso 2º, o nosso foco aqui é no inciso 3º, ou seja, essa propriedade não está atendendo à sua função social. O inciso 3º, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. É o caso de exceção ao pagamento prévio em dinheiro, desapropriação-sanção. Títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate até 10 anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. A sanção para o proprietário é a perda da sua propriedade, é a desapropriação, por conta de não ter atendido ela o seu fim social, como nós vimos na aula do inciso 22 e 23. Veja, não edificado, subutilizado ou não utilizado. Mas essa sanção é a perda do bem. Mas mesmo nessa desapropriação, nós estamos falando aqui do imóvel urbano, há ali o pagamento mediante títulos da dívida pública, ou seja, o valor não é pago previamente, mas o valor é pago pelo imóvel. Também tem no imóvel rural, o artigo 184 vai trazer que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Então, nós vamos ver a diferença do imóvel urbano para o rural. No urbano, a indenização é títulos para frente. No rural, nós vamos ver que é prévio, mas não é em dinheiro, é em títulos da dívida agrária. Grave isso. Bem verdade que se no seu edital não estiver previsto o artigo 182, 184, certamente a banca não vai cobrar de você esse assunto. Mas, para você que tem no seu edital
a Constituição, o direito constitucional num todo, fica aqui a dica para você, tá? Nós temos também a desapropriação confiscatória. Essa desapropriação confiscatória está lá no artigo 243, que vai falar que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízos de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Então, na desapropriação confiscatória, não há ali indenização alguma ao proprietário. E a desapropriação confiscatória ocorre quando a propriedade ela é utilizada para algo ilícito, para algo em que a lei proíbe. No caso aqui do artigo 243, fala-se das plantas psicotrópicas ou também a exploração de trabalho escravo, o que não é permitido em nossa legislação. Em resumo, desapropriação mediante prévia e justa indenização, desapropriação-sanção, no caso de imóveis urbanos, em títulos com prazo de resgate de até 10 anos e pode ser também em parcelas anuais iguais e sucessivas, como vimos, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, tá? Mas se o imóvel for rural, o pagamento, embora não seja em dinheiro, é feito também de forma prévia mediante títulos da dívida agrária. E na desapropriação confiscatória não há que se falar em indenização. São dicas importantíssimas para a sua prova, para o seu concurso. Eu espero ter contribuído com a sua preparação. Na próxima aula vamos falar do artigo 5º, inciso 25, mais um desdobramento desse tema. Falaremos da requisição administrativa. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.